Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 7. Deus falando com você, falando com quem está assistindo pela TV, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, e quem está ouvindo pela Rádio Feliz e outras emissoras também. Preste atenção. Olha o que Deus fala. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Forte. Vou reler. A ti, pois, ó filho do homem, todos nós somos filhos do homem, ainda que a gente tenha saído de dentro de uma mulher. Mas é assim que Deus nos vê. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. A ti, bem alto, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Amém? Você crê que Deus falou isso? Eu também. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas da nossa vida. Levante os olhos aos céus e enquanto você aplaude, abra a boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Diga obrigado por ter me escolhido. Obrigado por ter me constituído. Oh glória! Pai querido, olha que coisa linda. As pessoas que o Senhor constituiu estão te glorificando agora e em toda parte. Abre o céu para receber todo este louvor. E sobre cada uma destas vidas, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Ninguém quer ouvir outra pessoa a não ser o Senhor. Então vem com teu Espírito e tome o lugar do pregador, toma a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Quando Deus escolheu Ezequiel para ser um pregador da sua palavra, foi um encontro maravilhoso, sobrenatural. Ezequiel nos descreve aquele encontro logo no início do seu livro, e ele conta que quando Deus o nomeou como pregador, Deus chegou para ele e deu um rolo escrito, porque os livros antigamente não eram assim. Você sabe, eles eram escritos em rolos, pergaminhos ou peles. E Deus entregou um rolo escrito, um livro escrito, para aquele jovem. E disse para ele: enche as tuas entranhas, come deste rolo que eu te dei, do rolo que eu te dei. Atenção, já começa por aí a revelação. Nós não podemos ter outro rolo. Tem que ser o rolo que o Senhor nos deu. A palavra que Ele mesmo entrega. A gente não pode misturar filosofia, treinamento de coach, budismo, kardecismo, fazer ali uma miscelânea e dizer, agora eu vou pregar uma palavra que agrada a todo mundo. Não, Deus, Ele não te dá uma palavra que agrada a todo mundo, Ele te dá uma palavra que agrada só a Ele. Se alimente nas tuas entranhas, se encha
com as palavras deste rolo que eu te dou. E aí o jovem Ezequiel achou estranho comer um rolo de um livro, mas se Deus está mandando, vamos lá, né? Ele começou a comer o rolo e ele conta que quando ele o comeu, o seu sabor na sua boca era doce como mel. Sabe, a palavra de Deus nas nossas entranhas, a palavra que nós comemos, e Jesus disse isso, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus na nossa boca, até para quem ouve, é doce como mel. A pessoa se sente bem quando ela ouve essa palavra. E logo na sequência, Deus o nomeia como atalaia, no capítulo 3 do seu livro. Ou seja, ele agora tem o conteúdo da palavra, ele está cheio da palavra de Deus, a palavra do próprio Deus. Ele já foi capacitado com a palavra, agora ele vai ter que colocar isso para fora e vai ter que trabalhar essa palavra. Está pegando, né? Está entendendo, né? A palavra não é para ficar guardada nas nossas entranhas. Por isso que Deus logo em seguida já o constituiu como atalaia, como pregador. E Deus ali já diz, olha, você tem que pregar para o ímpio se converter e para o justo não se desviar. Isso no capítulo 3. No capítulo 18, Deus fala de novo com esse profeta agora, dizendo assim, explique para as pessoas que o filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A salvação é pessoal, a condenação também é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Estou resumindo para você o capítulo 18. E agora no capítulo 33, Deus faz de novo a parábola do atalaia. O que era um atalaia? Toda a cidade era murada e fortificada e quase sempre sofria ataques. Os salteadores sempre combatiam a cidade ou invadiam a cidade para saqueá-la. Daí ela deveria ter muros resistentes e na própria cidade eles construíam uma torre muito alta. Essa torre deveria ficar no ponto mais alto, e lá eles colocavam uma pessoa escolhida, uma pessoa com responsabilidade. Um homem, para ser o atalaia. O atalaia significa, essa palavra vem do árabe, significa aquele que vigia. E o atalaia, ele deveria ficar no alto daquela torre, o tempo todo vigiando e olhando em volta. Dali ele tinha uma visão privilegiada do que estava acontecendo ao redor, a visão que o povo da cidade não tinha. Ele via coisas que os outros não podiam ver. E ao lado dele tinha que ter uma trombeta, o chifre de um carneiro, e ele deveria ficar com aquilo sempre ao seu lado, e olhos abertos, vigiando o tempo todo. Se o atalaia, no topo da torre, visse qualquer movimentação suspeita, ou qualquer perigo em volta, ele deveria imediatamente pegar aquela trombeta, o chifre do carneiro, também chamada de buzina, e ele deveria tocar bem alto aquilo em todas as direções. Do alto da sua torre, ele deveria tocar bem alto em todas as direções, e depois de tocar muito, ele deveria gritar e anunciar, dizer o que ele estava vendo. Ó, a buzina servia para alertar, para todo mundo ficar atento, e depois ele deveria gritar bem alto para dizer qual era o perigo que estava chegando. Um exército inimigo,
beduínos do deserto, salteadores, leões, ursos. Bom, esse era o trabalho do atalaia. E Deus então vai falar com Ezequiel agora no capítulo 33, dizendo, quando tiver guerra e a espada vier, quando eu trouxer a espada para esta cidade, o atalaia, vendo a espada, ele deve tocar a trombeta e avisar o povo. E se ele tocar a trombeta e avisar o povo do perigo, e a pessoa que ouvir não se der por avisada, e a espada chegar até ela e morrer, ela será responsável pelo seu próprio sangue e pela sua própria morte. Mas quem ouvir a trombeta e escutar o aviso, salvará a sua vida. Depois que Deus falou isso para o profeta Ezequiel, Deus falou, agora eu quero que você assuma o seu trabalho de atalaia. Eu te constituí por atalaia. Você vê coisas que os outros não estão vendo. E você deve avisar, você deve chegar para o ímpio e dizer para o ímpio, se converta desse mau caminho, é Deus que está falando com você. Pare de fazer as coisas erradas, porque senão você vai perder a sua alma. Se ele não te ouvir, foi avisado, mas perderá a sua alma e você estará livre daquele sangue. Porém, se você vir o perigo, e eu mandar você falar com o ímpio, para que ele se converta do seu mau caminho, para que ele se arrependa, e você não falar, e o ímpio morrer, o sangue dele eu vou requerer da tua mão. Está ouvindo, atalaia? Está ouvindo, pregador? Então Deus vai reforçar a pregação que Ele quer, Ele vai frisar isso, e esta é a pregação que Deus quer até hoje, Ele não mudou o seu objetivo. Deus não nos escolhe para pregarmos que você, vindo para o Evangelho ou para Jesus, vai morar numa cobertura, vai comprar uma lancha, vai ter um avião. Deus não manda você pregar esse tipo de palavra. Ainda que Ele abençoe os que o procuram, ainda que Deus faça o justo prosperar, e Deus tem prazer na prosperidade do seu povo, não é esse o objetivo da pregação. O objetivo da pregação é esta aqui, ó, e o próprio Deus então chega para Ezequiel e diz, é isto que eu quero que você pregue. Então acompanhe comigo a partir do versículo 8 agora. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Por que Deus está frisando isso? Porque Ele vai dizer assim para Ezequiel, por quê? Vivo eu, diz o Senhor, que eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não tenho prazer na morte do pecador, eu não tenho prazer na morte daquele que pratica iniquidade, daquele que está no mau caminho, eu não tenho prazer nenhum que o homem mau, a mulher má morra na sua iniquidade. Antes eu quero que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. E Deus fala, convertei-vos, convertei-vos, pois por que razão morrereis? Essa é a pregação. A pregação para que o ímpio se converta
E lá na primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 2, Deus diz assim: porque isto é bom e agradável, né? Paulo escreveu, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem, todos, inclusive os maus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Então Deus quer que o atalaia, Deus quer que o pregador, a pregadora, avise a pessoa que está na iniquidade, que está no pecado, que está na corrupção, que está na maldade, que está no crime, que está no vício, que está na perdição. Deus quer que o pregador avise essa pessoa para que ela se converta do seu mau caminho. E se você olhar e falar assim: não vou falar nada não, cada um cuida da sua vida. Eu estou vendo aqui o meu vizinho andando com más companhias, fazendo coisas ilícitas, usando drogas e até traficante, mas é problema dele, ele que cuide da sua vida, eu cuido da minha. Não é isso que Deus está dizendo. Você tem que falar com o ímpio, para que ele se converta do seu mau caminho, porque senão ele vai morrer na sua iniquidade. E se você não falar, e aquele vizinho que está no banditismo morrer aí num tiroteio com a polícia, ou assassinado por comparsas, ou por qualquer outro motivo ele morrer, e morrer na sua iniquidade, Deus diz: é de você que eu vou cobrar, porque você não o avisou para ele se converter do seu mau caminho. Esta é a pregação que Deus quer que a gente faça. Ele não mudou a pregação. E Deus diz: não é só para o ímpio que você vai pregar, não. Você vai pregar também para o salvo, para o justo. Porque, olha o que Deus diz, eu vou ler para você o versículo 13. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, você já pensou Deus chegar para você e falar assim: amém, certamente você viverá a vida eterna. Deus está dizendo, hein? É o próprio Deus dizendo, certamente viverá. O próprio Deus declarando. Deus tem força, Deus tem poder ou não? Deus tem autoridade ou não? Aí Deus continua falando assim, e ele, o justo, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Deus está falando, avisa o justo, avisa o salvo. Eu estou declarando que ele é salvo, mas se ele confiar na sua justiça e prevaricar, isto é, abusar da sua autoridade, abusar da sua posição, se ele começar a praticar iniquidade, Deus falou que eu sou salvo. E ele começar a praticar iniquidade, fazer coisas erradas, confiando na sua justiça, eu sou salvo. Deus falou que eu sou salvo. Deus está dizendo, prega para ele, que ele morrerá na sua iniquidade, e que não haverá memória de toda a justiça que ele praticou no passado. Por isso Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Não existe esse negócio, e você deve ter aprendido no nosso curso de teologia, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso.
A nossa pregação tem que ser para o ímpio e para o salvo, para que o salvo não se desvie. É essa pregação que Deus quer. Então preste atenção, você é atalaia. O atalaia ficava no alto da torre. O que diz o livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 10? Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em refúgio, em alto refúgio. Ó, a torre é o Senhor. Nós, os atalaias, temos que estar na torre que é o Senhor. E vigiar o tempo todo. Ó, estamos na torre. O que é que nós temos que fazer? Vigiar. Ver o que as outras pessoas não veem. Tocar a trombeta sobre o perigo iminente. E anunciar bem alto o que está para acontecer. E nós temos que fazer isso. São essas três coisas: vigiar, tocar a trombeta e anunciar a palavra de Deus. Para os ímpios e para os justos. Eu não me incomodo de pregar para quem já é salvo. Eu prefiro pregar para os ímpios, muito mais. Mas eu sei que o salvo, a pessoa salva, também precisa ouvir a palavra de Deus, para que não se desvie do seu caminho. E eu tenho que avisar o povo, você tem que avisar o povo o tempo todo. Deus é a nossa torre. Agora, olha só. Você está no alto da torre, a torre é o Senhor. Você olha em volta e vê o que está acontecendo hoje no nosso planeta. E entende perfeitamente quais são os perigos iminentes. E você olha para a cidade, você olha para a zona rural, você olha para as vilas, para os bairros, e vê ímpios e justos. E você tem que tocar a trombeta. O alto da torre, a trombeta é como se fosse o rádio. É como se fosse a televisão. Anunciar. Na época de Ezequiel, não tinha rádio nem TV, então tinha que gritar muito alto, gritar a plenos pulmões, gritar o mais alto que podia. O que está para acontecer hoje no mundo? Qual é o aviso que nós temos que dar o tempo todo? Não podemos ficar indiferentes e dizer, não, hoje em dia cada um faz o que quer, cada um cuida da sua vida, cada um é responsável pela sua própria cabeça, eu não tenho nada a ver com a vida da pessoa, eu sou responsável só pela minha própria alma. De jeito nenhum. Você tem que avisar, porque senão você será responsável pela morte daquela pessoa. Ela morrerá na sua iniquidade, morrerá sem oportunidade de arrependimento, sem oportunidade para se converter. E Deus não mudou essa palavra. Atenção, estamos no livro do profeta Ezequiel, mas vamos passar agora para o final do Antigo Testamento, quando lá no capítulo 3 de Mateus, o profeta representante da lei, o maior de todos os profetas já nascidos de mulher, João Batista, que está encerrando aquele ciclo. João Batista, o último representante do Antigo Testamento, a lei e os profetas duraram só até João, atenção. O que é que o último profeta do Antigo Testamento prega, cheio do Espírito Santo? Ele diz, arrependei-vos, ou convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E depois do jejum de 40 dias que Jesus fez, quando ele sai e se muda de Nazaré para Cafarnaum e começa a pregar publicamente, inaugurando o Novo Testamento, inaugurando o tempo da graça, entenda isso. Qual é a pregação de Jesus? Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. É o próprio Deus agora. É o próprio Senhor falando. O maior pregador de todos os tempos. Qual é a pregação que ele faz para a multidão?
Naquela época não tinha drogas, inferninhos, traficantes, não tinha essa iniquidade que há hoje. Mas o que ele sai pregando em todos os lugares? O próprio Deus, o próprio Senhor: arrependei-vos, convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. A pregação não mudou, amados. Qual é a pregação que Deus quer que você faça? Essa pregação da conversão, do arrependimento. Não adianta eu apenas ouvir o evangelho que você me prega. Ah, que legal, gostei da palavra que essa pessoa falou. Não adianta eu ouvir o evangelho apenas e não me arrepender. O arrependimento significa que eu não vou mais praticar a iniquidade que eu praticava antes. Que eu estou deixando o pecado. Eu não quero mais as coisas erradas. Eu ouvi o pregador, eu ouvi a pregadora, eu ouvi a palavra do evangelho. Eu ouvi a trombeta. Mas o aviso é o seguinte: se você não se arrepender dos seus pecados, não será salvo. Você está cheia já do conteúdo da palavra de Deus. Agora você tem que pregar o arrependimento. Ao anunciar a palavra, pregar o arrependimento. Foi assim com Ezequiel, foi assim com João Batista, e foi a primeira pregação do Senhor Jesus. E quando ele ressuscitou dos mortos e apareceu para os discípulos e deu as instruções, ele disse: para que vocês preguem o arrependimento em meu nome. Evangelho sem arrependimento? As pessoas podem fazer o que querem dentro da igreja e continuarem frequentando a igreja e achando que é salvo. Ah, eu me batizei nas águas, mas está fornicando, está fazendo coisas erradas lá fora, está se prostituindo. E o justo, o Senhor advertiu, confiando na justiça que ele tem, começar a praticar iniquidade, não haverá memória da sua justiça e ele morrerá na sua iniquidade. Olha a responsabilidade aí. Hoje não adianta apenas a gente pregar o evangelho, tem que ser clara com o ímpio e até com o justo. Para o ímpio você diz: se arrependa, se converta, mude de vida. Você tem que falar, tem que avisar. Você é atalaia, você é pregadora, para isso que você está cheia da palavra de Deus, e mais ainda cheia do Espírito Santo. E para os salvos, salva você dizer: persevera até o fim, e não pratica a iniquidade. Ah, mas na minha igreja pode, a gente faz o que quer. Vocês estão se iludindo. Não haverá memória de nada disso, e nós estamos justamente no alto da torre, avistando o que está para acontecer. Eu estou na torre, Deus é a minha torre, e eu estou olhando em volta para esse mundo, eu acompanho tudo, e eu sei o que eu estou vendo. Eu estou vendo, apesar da noite, apesar das trevas, do alto da torre, eu estou vendo no meio da escuridão, que um novo dia está chegando. Não é um dia normal como aconteceu até hoje. Não, um dia diferente está chegando. Eu estou no alto da torre e eu estou enxergando. Vá comigo no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 1. Aqui diz: tocai a buzina, isto é, a trombeta, em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. É isso que eu vejo. Eu vejo que o dia do Senhor está perto. Do alto da torre, no meio dessa escuridão, eu vejo que o dia do Senhor está nascendo. Eu vou olhar um pouco melhor, vou firmar mais a minha vista e vou te mostrar o que mais eu estou enxergando.
Vá comigo no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Eu vou te mostrar o que eu estou vendo. Aqui do alto da torre. O Senhor é a minha torre. Eu estou tocando a trombeta para você pelo rádio, pela TV, pela internet. E eu estou avisando agora eu estou avisando. Olha o que eu estou vendo. O dia do Senhor está nascendo e olha o que eu estou vendo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada. Uma aguda espada. Deus falou para Ezequiel, quando constituiu como atalaia: se eu fizer vir a espada sobre a terra, você tem que avisar. Eu estou vendo a espada na sua boca, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu estou no alto da torre, eu estou vendo, eu estou tocando a trombeta, eu estou te avisando. Toda a igreja fica de pé, por favor. Nós não temos outra pregação. Ezequiel, é isso que eu quero que você pregue. Quero que você avise o ímpio. E avise o ímpio, mesmo que eu diga que ele certamente morrerá, caso ele se converta da sua impiedade, ele viverá. Vou ler isso aqui, capítulo 33, versículo 14. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás. Você já pensou? Deus chega para o ímpio e fala: certamente morrerás. É Deus dizendo: você está condenado. Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Deus, ele dá até para o ímpio a oportunidade de escapar. Por isso que eu tenho que pregar, por isso que você tem que pregar. E esta é a palavra, não tem outra não. Quer ficar pregando perfumaria na igreja? Me perdoem o que eu vou dizer aqui, mas eu acho um absurdo pastores usarem o púlpito para ficar falando de relação sexual. Se tal coisa pode, se tal coisa não pode. Eu fico pensando, esse cara não leu o Evangelho. Imagine Jesus ou Paulo pregando essas coisas. Se Jesus falaria sobre essas indecências. Pastores, Foi isso que Deus mandou você pregar, pastor? Se pode isso, se não pode aquilo, se o casal é isso, o casal é aquilo, hein? É isso que Deus mandou você pregar, pastor, pastora? Ficar falando de vida sexual? O que Deus mandou pregar é isso aqui. Escute, escute. Por que Deus está mandando pregar isso aqui? Porque esta é a palavra que salva. Essa é a palavra que liberta. Essa é a palavra que transforma.
pode ser o pior ímpio. Se ele se converter da sua impiedade e começar a praticar justiça e mostrar que realmente se afastou do mal, então do seu passado Deus não se lembrará mais. E ele viverá pela sua justiça. Muitas pessoas vieram aqui hoje para acompanhar essa festa de formatura, parentes, familiares. Mas Deus me colocou no alto dessa torre para tocar a trombeta e te avisar que o dia do Senhor está próximo e que Ele está chegando e que você precisa se converter do seu mau caminho e entregar a vida para Jesus e recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E esse é o local. Eu poderia estar agora na presidência da República e também seria o local, porque eu estou no alto da torre. Estou pregando para você, amando de Deus, porque eu não sei se hoje é o teu último dia ou tua última noite, ou se nesta madrugada a trombeta maior irá tocar. Por enquanto você está ouvindo uma trombeta fraquinha aqui de um pregador, assoprando o máximo que pode, usando os pulmões para você ouvir. Mas logo uma nova trombeta irá soar. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, e a palavra diz vivos, não mortos-vivos, não desviados. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos e arrebatados pelo Senhor. E iremos ao encontro deles nas nuvens do céu e estaremos para sempre com o Senhor. Logo essa trombeta maior irá tocar e vai começar o arrebatamento dos salvos, não dos que estão na igreja apenas. Porque há muita gente na igreja furtando, roubando, mentindo, se prostituindo, adulterando, me perdoem a franqueza, pintando e bordando. O arrebatamento será dos salvos, não de quem está na igreja. E o salvo de verdade, a salva de verdade, poderá estar até dormindo na sua cama, dormindo, mas se a trombeta soar, a trombeta do Senhor, se a trombeta soar, o seu ouvido vai escutar, e antes que ela diga glória a Deus, já estará na presença do Senhor nas nuvens dos céus. É lá que você vai terminar o glória a Deus. Esse dia está próximo. Eu vejo nitidamente aqui do alto da torre. Eu sou Atalaia. Deus mandou tocar a trombeta e te avisar. É a tua hora. Deus está dizendo, se você ouvir, se você receber essa palavra, se você se der por avisado e se converter, você será salvo, será salva. Mas se você ouvir esta palavra e não se der por avisado e morrer, você será responsável mesmo pela sua própria condenação. Então eu pergunto agora, olhem todos para mim. Eu pergunto, quem aqui, sentindo que aquele dia está próximo, e que não é homem que fala contigo, mas é o próprio Deus,
Quem aqui quer aproveitar a oportunidade, ter o seu nome escrito no livro da vida e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga bem alto a sua mão. Todos que querem, ergue bem alto, faz assim, por favor. Faz assim com a sua mão, não tenha vergonha não. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Porque hoje pode ser dia de formatura, mas é dia de salvação. Você vai ser diplomado no céu. O teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. O teu nome vai ser registrado lá na glória. O teu passado será apagado, o teu pecado perdoado. Está chegando mais, né? Então vem, então vem. Deixa eu falar uma coisa. A nossa pregação também é para os salvos. O grande problema do salvo que está em pecado é a dissimulação, a falta de sinceridade com Deus. O grande problema de quem é salvo e está em pecado é o mesmo de Judas Iscariotes. Abraçava Jesus, sentava na mesa com Jesus, até beijava Jesus. Mas era tudo dissimulação. Judas perdeu a grande oportunidade e perdeu a sua alma eterna. O grande problema de quem está na igreja e em pecado é deixar de lado o orgulho e se humilhar na presença de Deus. Consertar a vida. Não, depois eu me conserto lá em casa, depois eu me conserto no meu quarto. Na igreja eu tenho vergonha. Esse é o grande problema do salvo, entre aspas, que está em pecado. Você não vê que o teu passado de justiça já foi esquecido? Você não vê que o que está valendo agora é o que você anda fazendo? E que você precisa se converter também? Você não percebe isso? Ou a palavra não falou com você? Eu sei que a palavra falou com muitos aqui. Muitos. Eu quero ver. Deus quer ver também. Se você tem a sinceridade de se humilhar na presença do teu Deus para pedir perdão. Se o justo se desviar, a palavra é essa, desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Eu não quero saber da tua vida particular ou secreta, mas Deus quer saber se você tem a capacidade de voltar para Ele. Se converter é isso. Voltar para Ele e pedir perdão. Glórias a Deus. Não precisa me contar nada. Não precisa me falar nada. Vem, tem mais gente, não são só eles não. Vem para cá, se humilha na presença de Deus e vamos aplaudir ao nome de Jesus. Nós não estamos fazendo teatro na vida cristã. Nós andamos na presença de Deus. Você tem que estar na torre, no alto da torre, firme na torre. Ai, se a torre cair sobre você. Ai, se a torre caiu sobre você. Na época de Jesus, a torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas em Jerusalém. Jesus falou assim: vocês pensam que eles eram mais culpados do que vocês? Se vocês não se arrependerem, de igual modo perecerão. Arrependimento. Não tem outra pregação, viu? Não tem outra pregação. Arrependimento. Vem para cá, vem. Enquanto você vem, quero falar com quem está assistindo pela TV, quem está ouvindo pelo youtube.com/joãoribe, assistindo também, quem está ouvindo pela Rádio Feliz ou outra emissora de rádio no Brasil, em qualquer lugar do mundo. O dia está nascendo. O dia do Senhor está raiando. Logo, logo, logo Ele aparecerá. É hora de você se converter, se entregar, se arrepender e mostrar frutos dignos de arrependimento. Então você que está assistindo à distância ou ouvindo à distância,
quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. E quem está em trânsito não tem como se ajoelhar, então somente coloque a mão sobre o teu coração, que nós vamos orar. Vamos nos ajoelhar aqui, diante do altar. Os que se humilham serão exaltados. Os que não se humilham serão envergonhados. Essa é a palavra. Você ouviu o Atalaia? Vai continuar aí? Fazendo de conta que não é com você? Você ouviu o Atalaia? Então venha. Você que está de joelhos aqui na sede nacional da Paz e Vida, ou em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus, pedindo perdão para Jesus, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Tenha vergonha não. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra é doce aos meus ouvidos, doce como mel, ainda que forte, ainda que me estremeça. A tua palavra é a minha vida, e pela tua palavra eu me prostro diante de ti e peço o perdão dos meus pecados. Apague agora as minhas transgressões, escreva o meu nome no livro da vida e me restaura como salvo, me restaura como aquela pessoa cujo nome está escrito no céu. Meu Deus bendito, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, apaga as minhas transgressões e me purifica pelo sangue de Jesus, porque eu me arrependo da minha iniquidade e agora eu quero viver na tua santidade. Por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Diga amém, Jesus.